Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 6, que será estudada no dia 9 de novembro de 2025. Estamos com a nossa maravilhosa revista Corpo, Alma e Espírito. E neste momento, esta lição que será estudada tem o título de A Consciência, o Tribunal Interior. Eu já peço para que você deixe o seu like, compartilhe, se deixar um comentário, a gente fica muito feliz com a interação dos nossos queridos irmãos. O texto áureo diz assim: E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos, capítulo 24, verso 16. A verdade prática diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Vemos no texto áureo que Lucas está dizendo, escreveu, que nós precisamos ter uma consciência sem ofensa, uma consciência limpa, tanto para com Deus quanto para com os homens. Às vezes não vemos pessoas pensarem desta forma. Entendem que simplesmente ter uma consciência limpa perante Deus basta. Isso não é uma realidade. Nós precisamos ter a nossa consciência também limpa, sem ofensa, para com os homens e vice-versa. Outras pessoas entendem que precisa estar tudo bem aqui, mas não se importam em ter uma consciência limpa diante de Deus. E a verdade prática, ela é bem prática, dizendo, vou repetir aqui, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo. Nós vivemos realmente uma degradação, a imoralidade tem tomado conta da geração em que estamos inseridos. E o cristão deve se apegar à doutrina, a Bíblia Sagrada. Esta é realmente o padrão que nós precisamos seguir para sempre ter uma boa consciência e não ter nada que nos acuse. A leitura bíblica em classe está em Romanos 2, 12 ao 16. São 5 versos, 5 versículos muito importantes, e eu faço questão de pedir que você dê uma paradinha na aula, nesse vídeo, e leia. São poucos versículos e é muito importante. Aqui está, esse texto tira dúvida daquelas pessoas que geralmente perguntam, e aquelas pessoas que não ouviram falar de Jesus? Serão ou não serão salvas? Será que eles não estão sendo descartados ou foram eleitos para condenação? Essas coisas que vêm muito a questionar-se. Leia esse texto aqui para que você entenda que através da consciência, da natureza divina que vem conosco quando nascemos, há possibilidade sim. Esta lição convida seus alunos a refletirem sobre a consciência como tribunal interior. Cada um de nós temos um tribunal interior, porém, ele é passível de ser instruído por aquilo que nós lemos, que nós ouvimos, da forma como somos criados pela cultura e tantas outras coisas. Esse tribunal chama-se consciência. E esse tribunal interior é dado por Deus e ele tanto acusa quanto defende, mas ele julga os nossos atos, aprovando ou reprovando a nossa conduta. A introdução, eu marquei aqui para ler toda ela porque é importante. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a
todas as pessoas. Essa lei moral, ela basicamente nasce com a pessoa, porém ela é instruída por tudo aquilo que eu já falei. Os pais vão dando instruções, vão ensinando, e essa consciência vai tendo um padrão. E é natural que todos sejam dirigidos, ela funcione segundo esta lei moral. Também pelas escrituras sagradas. Aqueles que têm acesso à Bíblia e entendem a Bíblia, eles vão ter um funcionamento da sua consciência com base bíblica. Outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. E adianto, as próximas, se eu não me engano, 3 lições falarão sobre pensamentos, sentimentos, vontades. São muito importantes essas 4 lições, contando com as 6 aqui, para que possamos ter um entendimento da nossa consciência, da nossa alma, das nossas vontades. São de suma importância estas lições. Então, nosso primeiro tópico, antes e depois da queda. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, todos nascem com consciência. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir o certo e o errado. A consciência não salva ninguém, mas ela emite os parâmetros, ela delimita as ações do ser humano. Conforme o ser humano cresce, surge a consciência colocando limite em seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações, através do entendimento do que é certo e do que é errado. Porém, nós precisamos entender que, um exemplo, a forma como uma criança é criada vai lhe dar os limites daquilo que é certo e o que é errado. E a sua consciência vai guardando isso, vai compilando isso para futuras decisões. Se ele é ensinado errado, se os seus progenitores informarem ele ou passarem um exemplo de que roubar é correto, ele vai seguir esse padrão até que seja confrontado de alguma forma e possa reverter esta situação, mas a sua consciência vai dizer a ele, está certo? O homem vive, uns sendo delimitados pela consciência, outros não. Existem pessoas que simplesmente ignoram a sua consciência e vivem sempre confrontando os seus princípios, eliminam os seus valores e continuam desta forma. Porém, isso vai trazer, como nós vamos ver aqui, muitas consequências. A lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Isso é o que vem com o homem e exatamente é sobre isso que Romanos capítulo 2, versos 12 ao 16 fala. Essa tal lei moral, lei da natureza ou direito natural. Isso nós podemos mais ou menos entender que se nós chegarmos em uma tribo indígena isolada, eles terão uma lei moral. Haverá padrões que todos seguem. E aí nós vamos perguntar, da onde tiraram esta lei? Isso vem junto com eles e um vai passando para o outro. Pode até ser melhorada. Mas se nós deixarmos uma pessoa isolada em algum lugar, ele também vai criar os seus padrões, porque isso vem com ele, nasce com ele essa lei moral, para que ele entenda.
o que é certo e o que é errado. Então, nós podemos simplificar para bom senso esta lei moral. Para aqueles que não têm acesso às escrituras, não têm acesso a lei nenhuma de estado nenhum, como que eles viveriam? O bom senso seria a melhor explicação. Ele saber que há coisas que não se deve fazer, outras ele tem o direito de fazer. Há decisões que são fáceis de tomar, basta usar o bom senso. Quando nós temos uma decisão a ser tomada e nós não temos parâmetros para tomar essa decisão, nunca foi me perguntado tal coisa, nunca precisei decidir sobre tal coisa. É logicamente que o homem vai pensar, vai analisar alguns pontos e, através do bom senso, ele vai decidir. Então, não precisa lei para saber que a maioria das decisões, ou seja, saber a maioria das decisões corretas ou erradas. O bom senso nos auxilia nestas questões. Exemplo: matar, roubar, tirar o alimento de alguém, isto é inadmissível para quem pensa logicamente. O Salmo 139, versos 7 e 8, diz assim: para onde fugirei da tua face? Estás em todos os lugares, céu, inferno, etc. Quem dá essa informação ao homem? Quem nos diz que se eu fizer algo errado, existe um ser superior que poderá me aplicar consequências? Então, nós precisamos da consciência sempre ativa, sempre instruída pela palavra, para que não tomemos decisões erradas. Ao decidir e realizar algo que a consciência julga errado, ela vai ativar a culpa, a responsabilidade pelo ato do indivíduo. Então, nesse caso, nós temos uma consciência que ela nos julga. Se nós fizermos algo errado, ela vai ativar esta culpa e nos colocar a responsabilidade. Pode até o homem seguir sem retroceder, sem agir de alguma forma para apagar aquela decisão. Mas enquanto ele não fizer isso, a consciência estará batendo na mesma tecla. Esta lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, e está em nossos corações. Em Romanos 2:15 diz o seguinte: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós nascemos com essa lei moral. E é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando ou defendendo. Por isso que nós temos opinião. Às vezes, alguém pratica alguma coisa e pessoas divergem quanto à defesa ou à acusação. Isso acontece nos tribunais, por exemplo. E esse mesmo sistema que acontece lá numa audiência ou num júri, acontece também no interior de cada pessoa quando necessita julgar os seus próprios atos. Esse tribunal trabalha. O auxílio biológico desta lição é bem interessante. Transgressões contra a consciência. Veja bem, as pessoas não são condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e a sua lei serão julgados de acordo
Os que jamais viram uma Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. A lei de Deus está inscrita nas pessoas. Aqueles que viajarem para outros países poderão encontrar evidências da lei moral de Deus em cada cultura e sociedade. Isso aqui é um comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal da CPAD. Então, é bem, talvez, complexo para muitos, mas é uma realidade. Todos nós que ouvimos a voz da consciência, assim, ouvíamos muito das pessoas mais antigas, ouça a tua consciência, ouça a voz da tua consciência. Nós entendemos o que isso aqui quer dizer. Isso tem muito a ver com a nossa conduta e com as decisões que vamos tomar, se vamos ou não servir a Deus de todo o coração, fazer aquilo que é certo, que é correto. O tópico 2 tem o título O Fundamento da Consciência. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judiciante. A consciência reprova a conduta do primeiro casal. Se nós formos lá em Gênesis 3, o 2, né? Gênesis 2, nós vamos ver lá a queda e entenderemos que Adão, quando ouviu os passos de Deus chegando no jardim, ele se escondeu, ele se tapou, porque a sua consciência foi ativada e reprovou a conduta do casal. E Deus perguntou para ele: quem disse que você está nu? É porque a sua consciência havia sido ativada. Então, uma consciência pesada, ela produz males ao espírito, à alma e o corpo. Todo o ser humano sofre quando há uma consciência pesada. E dentro desse tribunal, chamado consciência, funciona de uma certa forma interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Há um debate grande quando o ser humano ele erra em uma palavra, em uma decisão, em uma atitude, e os seus pensamentos e os seus sentimentos começam a debater para que possa chegar a um consenso consciente. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos. Às vezes ouvimos, às vezes também acontece conosco. Perdi o sono, estou com insônia, não consigo dormir, preciso decidir alguma coisa, ou fiz algo errado, ou fiz algo certo, e é o debate que está acontecendo no nosso interior. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa. É o que mais o homem procura. Consciência limpa, que possa acordar pela manhã, agradecer a Deus pela noite, possa passar o dia sem ter um problema a ser resolvido interiormente. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, há paz interior em função da consciência estar sem ofensa. E então a alma descansa. Então, queridos, a consciência acusa, defende e reprova. Acusa em situações impensadas, imprudências ou ignorância. Às vezes praticamos alguma coisa ou falamos algo sem conhecimento. Depois do ato, chega à conclusão de que foi um erro, e então a consciência nos acusa. Ela também defende quando a ação é incerta, mas a consciência o deixa em paz, dizendo: está tudo bem, fez o que era certo. Há uma leveza quando fazemos a coisa certa. Mesmo que nos custe, nós ficamos em paz com a nossa consciência. Entretanto, quando a consciência reprova,
é inevitável o que chamamos de dor no coração, dor na alma. Às vezes até ver alguma ação de uma pessoa que comete um crime, comete qualquer outra situação que nos traz esta dor na alma, a gente parece que assume o lugar daquele que está praticando algo que não deveria. A pessoa se torna impaciente, pesarosa, e isso produz males ao espírito e à alma, adoecendo também o corpo. Isso é notável, é visível no olhar, no semblante das pessoas que estão impacientes, estão pesarosas, elas não conseguem conciliar as palavras, às vezes estão em algum lugar, porém a sua mente está em outro completamente diferente. Sentimento, emoções acumuladas e muitas vezes mal gerenciadas, não resolvidas, a consciência permanece batendo naquela tecla e isso começa a tirar a paz das pessoas. São causas de tumores, por exemplo. Segundo estudos, é mais que necessário manter a consciência ativa e também limpa para não sofrer as consequências. E as consequências não são apenas pensamentos, mas a falta de paz, e esta falta de paz pode atingir o corpo físico, trazendo tumores. Esses tumores podem ser malignos, podem ser benignos, podem trazer outras coisas que vão ser desenvolvidas no corpo físico através, ou seja, com a causa de uma consciência pesarosa. A consciência não aceita desculpas ou justificativas, mesmo que possa parecer uma saída diante dos homens. Mas lá no fundo, o homem sabe que agiu errado e a consciência ficará martelando direto, até que outra preocupação tome o lugar daquela. Mas sempre que algum gatilho mental a trouxer novamente à memória, a dor retorna. Um exemplo simples. Comprei algo com dinheiro e recebi troco a mais. A pessoa que me deu o troco a mais não sentiu falta, mas a minha consciência vai começar a me avisar. E eu posso ter justificativas, mas a pessoa não sentiu falta, a pessoa não me pediu de volta, então eu tenho o direito de ficar com esse valor. Ou então encontrei dinheiro na rua e vi alguém procurando isso e não quis devolver, porque a pessoa não sabe que eu achei aquele valor. Mas isso pode ser uma justificativa para mim e posso seguir. Mas toda vez que eu lembrar da pessoa que me deu dinheiro a mais ou que perdeu o dinheiro e eu não devolvi, a minha consciência ela vai me acusar e não só acusar, mas reprovar a minha atitude. O tópico 3 fala de a consciência é falível, ela não é infalível. A Bíblia menciona consciências defeituosas, como cauterizada, que é a insensível ao pecado, pratica todo tipo de pecado. Nós podemos ver no Salmo 1, aquele que se assenta, que anda com ímpio, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Entende-se que os escarnecedores são aqueles que já não têm mais a sensibilidade de não pecar contra Deus. Mas também tem a fraca, consciência fraca, aquela legalista, a contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. Como já dissemos, a mente ela é passível de ser instruída conforme aquilo que nós lemos, aquilo que ouvimos, a forma como
estamos recebendo informações, a nossa consciência começa a ser padronizada. Hoje usa-se muito as inteligências artificiais. Elas seguem o padrão de tudo aquilo que receberam. E elas, qualquer pergunta que for realizada, elas vão responder conforme aquilo que elas foram instruídas. Assim é a nossa mente. Então, o nosso caminho, principalmente nós cristãos, que queremos servir a Deus de todo o coração, é instruir a nossa mente através da genuína palavra de Deus. Sempre o equilíbrio é o melhor caminho. E não há melhor orientação do que a palavra de Deus, tanto para a nossa vida, para as nossas ações, nossas atitudes, a nossa conduta e para a nossa consciência. A palavra de Deus consegue nos alinhar, atingir e orientar. Ela nos atinge quando ela nos confronta. E quando ela nos confronta, nós vamos procurar nos alinhar naquilo que a palavra está nos ensinando. Não devemos ser demasiadamente justos, mas saber que servimos a um Deus complacente. Às vezes, existem consciências de pessoas que são extremamente justas, ou seja, elas se cobram demais e não conseguem viver aquilo que tendem a viver como padrão de vida. Esquecem que Deus é complacente, que Deus é misericordioso. Mas, por outro lado, não devemos viver totalmente dependentes da misericórdia divina. Então, manter a consciência saudável é o nosso maior objetivo, para não deixarmos a nossa consciência tão rígida a ponto de nem nós podermos agir conforme estamos nos cobrando, mas também não rasa ou passiva a ponto de agirmos de qualquer forma e no final pedirmos misericórdia a Deus. Precisamos de equilíbrio. Entretanto, a palavra final é de Deus. Há exemplos de que podemos estar em paz com a nossa consciência, dizer, eu estou bem, fiz tudo certo, estou em paz. Mas, ao lermos um texto bíblico ou ouvirmos uma mensagem pregada, ela pode nos trazer reprovação. A Bíblia pode nos trazer reprovação. Isso acontece quando a consciência não está instruída totalmente pela palavra de Deus. Isto prova que a nossa consciência, apesar de ser amiga do homem, de instruir o homem, de limitar o homem, ela é limitada. Ela não consegue julgar totalmente correto, por conta da forma como ela foi instruída. Através da cultura, muitas vezes através da doutrinação, que hoje vivemos uma influência tão grande das doutrinações, desde de crianças, esta geração está sendo doutrinada. Então, temos juízos diferentes de outros. E no momento em que entendemos tal situação, então somos confrontados com a verdade. E aí vai de cada um se aceita mudar o pensamento ou não. Então somos confrontados com a verdade, mais uma vez provando que nem sempre a consciência está certa. Porém, Deus sempre terá a última palavra, pois Ele é justo, Ele é justiça. Então, cada vez que a nossa consciência ficar em dúvida, que nós não tivermos condições de decidir algo, buscando na nossa consciência, a última palavra é de Deus. Por isso que o crente ora ao Senhor buscando direção para decisões,
para o próximo passo, para saber o que fazer em certas ocasiões e circunstâncias. Concluindo, devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemo-nos sempre a ele com inteira certeza de fé. Uma lição muito importante, até passei aqui alguns minutos, foram mais de 30 minutos, mas muito valiosa. E eu creio que você estará muito bem instruído. Ouça a tua consciência, mas não esqueça de instruí-la através da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.